tarde, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7 e você que é ouvinte também do nosso programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nesse domingo, eu aqui de novo, psicóloga Sônia Nascimento, e aqui nos estúdios da rádio com a queridíssima psicóloga Ana Patrícia Lima. Ela que estará aqui hoje abordando um tema, gente, muito interessante, que foi a pedido da nossa ouvinte lá da Ilha do Governador. Muito obrigado, Márcia, por sua colaboração. E você, ouvinte, que está ligado com a gente, anote aí, corra lá e pega uma canetinha. O nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br. Você poderá colaborar com a gente enviando sugestões de temas para os próximos programas e também fazendo perguntas ou tirando suas dúvidas. Então, a Ana Patrícia, ela abordará o tema fobia, mas especialmente a fobia de cachorro, que foi a pedido da nossa querida ouvinte Márcia, que é da Ilha do Governador. E a Ana Patrícia, psicóloga clínica, que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela também é da Ilha do Governador e tem consultório também lá na ilha. Boa tarde, Ana Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Sônia, e todos os ouvintes nesse momento. É um prazer enorme estar aqui novamente, que eu já vim aqui uma vez. Sim, isso mesmo. Um tema completamente diferente. E a fobia é um tema, assim, bem amplo, vamos dizer assim. E fobias especiais, né? E uma delas, essa aqui que você me passou. Foi a pedido da Márcia, nossa querida ouvinte lá da ilha. E você também é da ilha? Sou da ilha. E você é de qual paróquia? Eu sou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá no Moneró, né, da Ilha do Governador. E faz um trabalho social lá também? Sim, eu atendo lá como psicóloga social comunitária. Nós temos um grupo terapêutico operativo que atuamos nas segundas-feiras lá. Né, grupo familiar. Interessante. E adulto, né, porque o grupo operacional ele traz a arte, né, ele traz as competências e habilidades dos pacientes, vamos dizer assim, e que fazem parte da própria comunidade. É só se inscrever lá, Ana Patrícia, ir diretamente à paróquia e também até aqui, né? Pelo nosso programa Viver Bem, porque você faz parte do nosso grupo. Sim, nós temos um cadastro, nós fazemos a inscrição inicial na secretaria da paróquia, deixando o nome e o telefone para contato, e a agenda conosco mesmo, né? Sim. A questão da agenda para triagem, para poder participar do questionário, né? Um questionário socioeconômico social, porque o nosso olhar ele é de pessoas carentes, pessoas que têm um poder aquisitivo muito inferior ou que não tem condições de ter, né, um psicólogo, né, uma terapia. Muito bacana esse seu trabalho, Ana. A Ana Patrícia, ela é uma das fundadoras, até, ainda que jovem, ela, tanto com outras, né, mas ela está no grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese há muitos anos, desde lá 2003, quando foi fundado o grupo, não é, Ana? Isso. Mas vamos ao contextualizar, Ana, você como psicóloga clínica, assim como eu, atendemos bastante desses sintomas da fobia. Você poderia contextualizar o tema fobia, o que é? Sim, sim. Como veio a palavra fobia em minha mente, eu não quero entrar aqui em muita teoria, assim, tanto psicológica, mas que no fundo, o que o povo, né, confunde, né? Fobia e medo. Verdade. Tá? Tudo é uma causa de um susto, alguma coisa, eu sou fóbico, eu tenho medo, e não é tudo que é assim, né? Então eu gostaria de clarificar o significado da palavra fobia, que tem origem do grego como phobos, significa medo ou terror, né? E a fobia ela é uma perturbação psicológica que provoca sintomas físicos, causada pelo medo sentido
em determinada experiência ou exposição. E também temos o sentido do medo ou fobia, e que ele tem uma característica, né? Geralmente os medos eles são irracionais, que tem um campo aí da inteligência emocional, que faz com que as pessoas, né, tenham medo, não sabem nem de quê. Né? Que tem a ver com as histórias da sua vida, do passado, da sua infância, a criança aprende com o adulto, né, o que é medo, né, o que é sentir medo. Às vezes eu não sei nem o que é sentir, o que é o sentido do medo. Né? E a fobia, ela carrega consigo uma forte ansiedade. A pessoa fóbica, ela não tem como raciocinar muito o que ela está sentindo naquele momento, se é o medo realmente. Como é pedido do ouvinte sobre o cachorro, né? O sentido, né? Medo de cachorro, que é conhecido como sinofobia, medo de cães. Sim. Então, a pessoa vê, por que eu tenho medo do cachorro? Por que eu estou sentindo isso? Mas tem aí os sintomas, as suas causas, as consequências, né? Ah, uma coisa boba, é cachorro. E até um medo muito comum, né, Ana? Muito. Muito comum. Você está colocando de uma forma bem interessante, fazendo até essa diferenciação do que é medo e do que é fobia. E o que fica claro é que a fobia é um medo grande e persistente. Sim. Na verdade, ele é um medo irracional. Claro que existe um objeto ou um evento, mas normalmente é um medo irracional. E você coloca sobre ansiedade, consequentemente a fobia ela traz um transtorno muito grande, né? Que é essa ansiedade. E o medo normalmente todo mundo tem, claro, todo ser humano tem medo, né? E esse medo de cachorro, como disse, é um medo muito comum. Mas, claro, sabendo lidar, ele não se transforma em fobia. Não. Né? Não é isso? Não, é isso. Só que o medo, não só de cachorro, mas também de outros tipos de animais, se dá pelo fato, né, e tem a ver com uma questão aí humana muito forte, né, os sentidos do ser humano. Né, porque a pessoa vai imaginar, não é o cachorro em si, é ser tocado, é ser palpado, é ser mordido, né, é ser Sim. arranhado, machucado. E depende de como foi a vida daquela pessoa. Né, e como Sim, ela vai a sua ser, história, a sua seus história. traumas. Né, e os sinais que deve estar atento, né, se aquele medo ele é exagerado, não só de cachorro, mas tem gente que tem claustrofobia, tem xenofobia, temos aí, né, as questões que nós estamos vivendo no momento na sociedade, né, homofobia, né, eu vou abrir esse parênteses aqui também, e o processo que o ser humano vive da fobia é o processo de fuga e evitação, né, ele foge, não há um enfrentamento do ser humano, se encontrar de novo um cachorro à sua frente, né? Um outro tipo de objeto, ou tipo de pessoa, ou tipo de animal. Né? E não é só isso, né? Nós temos também fobias no trânsito. Nós temos fobias em alturas, em prédios, em pontes, abismos. Né? E, enfim. E Ana, já que você está colocando tão bem sobre a fobia e fazendo uma diferenciação com o medo, porque o medo, como eu disse, ele é muito natural e é peculiar ao ser humano. De certa forma, em certo equilíbrio, o medo nos protege, porque temos a racionalidade, a razão. E um exemplo bem simples, um tiroteio. Se eu tiver medo, eu não vou me expor a um tiroteio, que é algo muito comum hoje em dia. Então eu vou me resguardar, isso é um medo. Agora, a fobia, ele já foge do que é racional. Muitas das vezes o adulto que recebemos na clínica, ele não sabe porquê, não sabe o fundamento do porquê ele tem medo de cachorro. Mas é um medo tão grande que traz sintomas físicos, como você bem colocou. Então, a fobia, Ana Patrícia, ela pode ser considerada uma doença?
A fobia, ela é considerada, assim, por alguns especialistas dentro do campo da psiquiatria, como uma doença, assim. Sim. O medo já não, porque ele está numa situação que há níveis graduais, né, dessa intensidade de ansiedade, tá? Se tiver junto com o transtorno, que é o TAG, o transtorno de ansiedade, sim, com certeza é uma doença, mas ela é tratável, né? Ela é controlada. Se você tem um medo, que é diferente da fobia, você convive com esse medo, você colocou como uma forma de defesa, um medo positivo, vamos sim, dizer assim, né? E também temos um medo que as pessoas usam como uma palavra assim, não admita que tem medo, mas usa uma seguinte palavra que é muito forte: prudência. Eu estou tendo prudência de fazer alguma coisa para evitar que eu provoque aquilo. Então, a relação da evitação é a fuga e a prudência. Então, o medo ele é mais assim, no campo mais assim do inconsciente para o consciente, vamos dizer assim. Porque a inteligência emocional, ela permite que no nosso campo do cérebro a gente viaje para o inconsciente e volte para a consciência, do aqui e agora, o que aconteceu comigo, por que eu estou agindo assim, por que eu tenho esses sintomas de taquicardia, será que eu tenho? Não, não tenho. Então meu medo ele é aceitável, eu convivo com esse medo. Se eu tenho hiperventilação, epa, vamos ver aí, é um pânico, é uma fobia que já atingiu também não só com cães, mas já foi também, transferiu isso para pessoas, porque as pessoas confundem a relação humana, que nós não podemos esquecer pela ciência que o ser humano ele é um animal superior. Ele tem um instinto aí, que é o medo inato. Ele é aprendido dentro até da barriga do ventre, da sua mãe, a gente pode ver, são medos até aprendidos. Sim. E acontecem, mas não sabe o que direito. Com o tempo vão descobrindo isso. É interessante isso que você está colocando, Ana. E você fala que a fobia, então, na verdade você está fazendo uma distinção muito bem colocada, que a fobia é uma perturbação psicológica e que é intensa. Mas está me surgindo aqui uma curiosidade, ainda que só falte um minutinho para o nosso intervalo. Então você vai responder essa pergunta, essa minha curiosidade, e depois vamos dar um minutinho de intervalo. E você, ouvinte, fique ligado com a gente. A perturbação psicológica intensa, que é a fobia, ela afeta mais a homens ou a mulheres? Ou não há essa distinção? Na realidade, depende do tipo de fobia. Por quê? Nas mulheres, há uma diferenciação, porque pela linha aí eu vou ter que viajar um pouco, tá? Me perdoe, mas na psicanálise, existe aí o processo que nós passamos de educação da castração feminina, E que, tanto para homem quanto mulher, não tem essa distinção que tem mais medo ou menos medo. Mas a forma de lidar com o medo e a prudência, ela é mais assim, efetiva nas mulheres. Sim. Porque na castração vem aquela ideia do pudor, do cuidado, o medo daquilo, não faça assim, não faça assado. E o homem, é questão de histórica que a gente... Compreendo. Ana Patrícia, ela falou da psicanálise, o pai da psicanálise é Freud, a psicanálise é uma ciência, assim como outras abordagens também. Ana Patrícia é psicanalista. E esse que é o programa dos psicólogos católicos da Arquidiocese. Hoje, o corpo de psicólogos católicos é composto por 93 psicólogos. Eu faço parte, a Ana Patrícia Lima, que é da Ilha do Governador e que está no estúdio da Rádios hoje aqui comigo, desenvolvendo o tema fobia. Ela também faz parte desse grupo. Se você quer um psicólogo católico, entre em contato com a gente, será uma alegria poder ajudá-los. Voltando aqui com a Ana Patrícia, boa tarde, Ana, você dando continuidade. Boa tarde, dando continuidade, relembrando mesmo a sua pergunta, Sônia. A pergunta foi se homens ou mulheres, Sim. Qual é que tem mais
é até minha curiosidade, será que há uma tendência maior entre mulheres ou entre homens ter mais fobias? Não, não há uma diferenciação entre os dois, não. O que acontece é que a mulher, ela, pelo processo, né, assim, de educação, a forma de educar pode ser diferente do homem, vai depender da sua cultura, tá? Independente da sua identidade, né, vamos dizer assim, de gênero, né? Por quê? Porque na mulher, ela é mais fácil assumir que tem medo, sentir medo. O homem, às vezes, ele é aquela ideia da sociedade antiga, né? Não, eu sou homem. Um complexo aí, né? Eu sou homem, não tenho medo, não sinto medo, não tenho medo de nada. Eu sou forte, sou valente. Nem que fosse assim o Alexandre o Grande, né? Sim. Mas não há uma diferença. Tirando essa parte de cultura, não há diferenciação, questão de gênero. Que interessante, Ana. Então vamos falar. Chegou aqui uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar, não quis se identificar. Ele faz a seguinte pergunta: quais os sintomas de uma fobia? Bom, alguns sintomas que acontecem relacionado à fobia específica ou alguma situação de experiência que ainda não conseguiu descobrir que tipo de experiência, são algumas palavras. Aversão. Tá? Por exemplo, como me pediram aqui, falar sobre sinofobia, que é medo de cães, né? Ou fobia de cães, a pessoa já tem aversão ao animal específico, que é o cão. E às vezes não quer falar sobre o animal, não quer saber dele, não quer passar perto dele. Há esse comportamento que eu falei anteriormente. Entendo. De evitação. Sim. Né? E existem alguns sintomas bem específicos, tem, né, Ana? Como taquicardia. Tem. Existe um pavor de taquicardia, dificuldade de respirar. A pessoa tem tremores às vezes, sudorese, sua gelado, né? Porque a ansiedade ela é transmitida, né? Pela parte fisiológica. E até falta de ar, né? Eu acompanhei certeza. um caso na clínica. clínica. Hiperventilação, na realidade. Sim, né? falta de ar, até para ficar mais simples para o nosso ouvinte, né? Compreender essa hiperventilação é a sensação da falta de ar. O ar está ali, gente, mas a sensação é que é o que dá, que é um dos sintomas, né? Formigamento também, não é isso? Tremor nas pernas, né? Alguns tiques nervosos também acabam sendo desenvolvidos, que as pessoas às vezes não sabem, né? Como assim, roer unha, nervosos, né? Vamos dizer assim, popularmente falando. Eu estou nervosa, eu começo a fazer não sei o que, vai descobrir que tenho, né, medo de cachorro. Ou medo de outra coisa. Ou só de imaginar que ter que sair à rua e se deparar frente a um cachorro, essa pessoa pode desenvolver esse sintoma. Tem, e quando é um comportamento fóbico elevado, né, e tem um tal transtorno de ansiedade muito forte, há casos até de leves alucinações. Sério? Sim, pode estar na sua frente e ela reagindo, ó o cachorro aí, o que está fazendo e tal. Por isso que existe, né, não sei se tem alguma pergunta sobre isso, a forma de tratamento sobre... Então, interessante você colocar e muito importante que você possa colocar aí para os nossos ouvintes como é o tratamento da fobia. Sim, a fobia ela tem 3 caminhos dentro do nosso campo, né, da psicologia. Ótimo. E da parte da psicologia médica também, né? Existe dentro da neurociência, que é até onde eu tenho minha especialidade também, da psicossomática, fala muito sobre o PNL, que é o comportamento neurolinguístico. São situações livres, né? Situações de linguagem para poder diminuir a questão do pensamento e as palavras do terror e o medo de algo específico da sua vida, né? do seu acontecimento. E também temos a TCC, que é a técnica cognitivo-comportamental, que ela é um dos caminhos que uma das técnicas bem conhecidas, dessensibilização sistemática, exercícios respiratórios e relaxamento muscular progressivo, que o primeiro tratamento é diminuir a ansiedade. Se a ansiedade não ser diminuída, procurar ajuda médica, porque às vezes precisa até
de psicofármacos, né? E principalmente ansiolíticos, né? Que são bem conhecidos. E o que você diz, Ana, que a psicoterapia é um caminho. Com certeza, né? Com certeza. E junto, alguns casos aplicam até o processo imaginário da hipnose. Né? Sim, hipnoterapia, não é isso? Hipnoterapia, tá? Mas a hipnoterapia é legal dentro da nossa terapia, tá? Sim. E isso que mais acontece. Existem outras fobias também, né? Então, Na verdade, quando se faz a psicoterapia, o próprio paciente, ele consegue lidar melhor com suas emoções, sim, com os seus medos, com seus pensamentos, né? E esse é o ponto que é muito positivo para que um fóbico, uma pessoa que tem fobia, possa adquirir seu autoconhecimento e seu autocontrole, que é resultado de um processo sério com psicólogos, que Com é a certeza. psicoterapia, não é isso? é isso. Né? Às vezes eu tive um paciente, né, no consultório, esse pânico de animal, de bicho, né, e de repente ele queria até aquele animalzinho como estimação para ele. Ah, é? Né? Interessante. É um processo muito lento, né? Muito assim, com níveis diferentes, né, de intensidade. Né? Outra pergunta que acabou de chegar, Ana, é interessante essa. Olha, qual a diferença entre a fobia e o medo? De certa forma, você até falou no início. Foi. Mas talvez o nosso ouvinte só tenha ligado o rádio agora, no Uhum. segundo bloco. Bom, vamos retornar então aqui à fobia, né? A fobia é aquela perturbação psicológica que está desmascarado a ansiedade, muito mais intensa, tá? Mas que já foi gerado por medos, né? Que são irracionais. E esses medos, você tem uma convivência, mesmo sentindo medo, você convive. Você tem aquela, por exemplo, você vê um cachorro, mas eu sinto medo, não vou chegar perto. Mas eu sei que eu já vi um cachorro, eu estive em contato com o animal, né? E houve um evento, né? Que favoreceu que eu me afastasse do animal, né? Mas é um medo que ele consegue, mesmo o animal não estando perto, é interessante isso. Ele tem uma vida normal. Sim. Né? Já na fobia, isso já não gera tanta tranquilidade. Ele vai dormir até pensando, né, talvez, nesse comportamento fóbico. Sim, e a fobia, como você disse no outro bloco, Ana, é um medo irracional e foge do controle. Né? E, consequentemente, traz alguns transtornos, como você citou, né? Traz alguns sintomas fortes, como a ansiedade, como a sudorese, como tremedeiras. Né? E qual a origem, Ana? Agora tentando a pergunta da nossa querida ouvinte Márcia, que é da Ilha do Governador, mesmo bairro da psicóloga clínica Ana Patrícia. Então, Márcia, eu te agradeço por sua colaboração também aqui no nosso programa. E, voltando à sua pergunta, Márcia, Ana Patrícia vai responder. Qual a origem, né, o que dá o gatilho de uma fobia de cachorro? Sim. Geralmente, as crianças e os adultos podem desenvolver sinofobia depois de serem atacados, seria pela lógica, tá? Pela experiência primeiro, depois eu posso explicar o outro lado da moeda aí sobre a sinofobia. Atacados ou mordidos por um cão, ou assistiu a algum evento sobre o mesmo fato. Sim, aí traumatizou. Traumatizou. E às vezes são apenas histórias que são contadas, somente assim, escola, crianças, isso a gente hoje nós somos adultos, mas quem já foi criança deve lembrar de alguma história, até aquela do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, Sim. né? Que qualquer figura que seja parecida com aquilo, né, inicie, origem, tem uma forma oriunda, origem desse tipo de medo. Interessante isso. Então, o que você está trazendo, Ana, é que essa origem, o gatilho para uma pessoa se tornar fóbica, e no caso a fobia de cachorro, é porque esta pessoa teve uma má experiência anterior com a situação, não é isso? E o que me causa, nos causa certamente, né, muita curiosidade até, porque
Medo de cachorro. O cachorro, ele é o melhor, é tido, considerado como o melhor amigo do homem. E desde criança, né, as crianças se envolvem de uma forma bem afetiva e alguns psicólogos até recomendam que tenha um cachorrinho ou um gatinho, um animalzinho de estimação, né? É o que é passado, que o animal, né, o instinto animal, ou qualquer tipo de animal mesmo, sendo doméstico, gera um perigo. Essa ideia da palavra perigo. Por quê? Porque nem todos os cães ou cachorros são iguais como nós somos, né? Os seres humanos, somos pessoas diferentes, como são cães diferentes. Tem raças que atualmente tem a questão de segurança pública também, falam, né? Tem determinadas raças que você não pode sair andando por aí sem uma mortaça. Entendo. A produção do programa, infelizmente, uma pena, Ana. Eu queria estar com você e, claro, já recebe o nosso convite para estar voltando. Seu primeiro programa foi excelente, por isso você voltou e certamente vamos recebê-la mais vezes aqui. Falando rapidamente, só para fechar o programa, de outros tipos de fobias muito comuns. A fobia social, a claustrofobia, né? Claustrofobia é aquela pessoa que desenvolve o medo de estar em locais fechados, como elevadores, ônibus, ônibus muito cheio, metrô. A tripofobia, que é o medo de buracos, de orifícios. A agorafobia, que é medo de lugares fechados ou abertos. Então, tem uma infinidade. Você, ouvinte, que está ouvindo o nosso programa Viver Bem, anote aí o nosso e-mail e entre em contato com a gente pedindo mais um programa sobre fobia, que a Ana Patrícia estará aqui conosco novamente. Ana, muito obrigada por sua participação. Pode deixar o seu contato? Sim, o meu contato, eu vou deixar aqui meu celular. Ótimo. Tá? 9 na frente, 8875-2043. E o 21, que Rio de Janeiro. Tá? Eu sou uma pessoa, assim, da psicologia, que aprendo, né, o seguinte: sentir medo faz parte de um grande aprendizado na vida. Porque quando a gente, é aquela coisa de criança pequena, só para fechar aqui, né, que eu quero deixar essa mensagem, quando coloca, eu falo assim, não bota o dedo na tomada, e a criança coloca, ela aprende a ter medo. Nunca esqueço dessa parte. E deixo uma mensagem para vocês que estou aberta a palestras, participo de feiras de saúde. Sim, parabéns, Ana. E vamos dar a dica do filme, que é sobre o tema. O filme é Sempre ao Seu Lado, que é um drama que fala da amizade entre um cachorro e seu dono. Não especificamente sobre a fobia, mas é um filme que fala da lealdade. Quero agradecer a você, amado ouvinte, pela sua audiência, agradecer a produção do programa, na pessoa do Isoneto Costa, Elizabeth Martins, a Ana Patrícia e a você. Fechando aqui uma gotinha de reflexão, que apesar do medo, a nossa coragem seja muito maior e que a nossa força seja tão forte quanto a nossa fé. Afinal, a gente pode viver sim bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.